Olá, eu sou o Tonon e no episódio anterior de como fazer cerveja em casa nós falamos sobre a preparação e a mostura. Falaremos agora então sobre recirculação e fervura. A recirculação é importante para que partes sólidas não passem para o estágio de fervura, para que esses sólidos não vá interferir na fermentação posteriormente. A recirculação é basicamente você fazer voltar para antes do filtro aquilo que já passou por ele. Pela camada de grãos está passando a parte líquida, carregando açúcares e demais elementos que te interessam na cerveja. Essa parte líquida, ela pode carregar sólido, que é o que não te interessa. Então você faz a recirculação. Terminada essa recirculação, você já pode deixar passar pelo filtro toda a parte líquida, indo para a panela de fervura. Essa panela de fervura, ela deve ter uma capacidade suficiente para comportar toda a água que estava no processo de mosturação e mais a água da lavagem. Isso é, você já deixou preparado antes uma água pré-aquecida, geralmente a 78 graus, que ela vai lavar esses grãos, porque uma parte desses açúcares ficaram impregnados nos grãos. Você lavando eles, você aumenta a eficiência. Em alguns processos não se faz essa lavagem, se coloca toda a água de uma vez. Você diminui a eficiência, mas aumenta a praticidade da coisa. Na fervura, é importante que essa fervura seja intensa. Você deve, nesse processo, perder até em torno de 10% do líquido. E você vai perder para a natureza, você vai evaporar esse. Esse processo é importante para a caramelização dos açúcares. Na etapa da fervura é que se acrescenta o lúpulo ou os lúpulos. Em algumas receitas você vai acrescentar um lúpulo, em outras 2 lúpulos, em outras N lúpulos. No processo da fervura é que acontece a isomerização dos lúpulos. Isso é, você vai extrair aqueles elementos de amargor, e de sabor e de odor do lúpulo que você vai passar para a futura cerveja. O processo de recirculação não demora muito tempo, em torno assim de 5, 10 ou 15 minutos no máximo. Talvez a sua filtragem demore um pouco mais, dependendo do seu sistema de filtragem. Não deve demorar muito tempo também, para que você não resfrie muito, já que estava numa temperatura de 78 graus. Você também não deve, nessa etapa de transferência de panelas, oxigenar muito o seu futuro lúpulo. Isso vai te prejudicar depois o sabor da cerveja. Então, é aconselhável que você coloque uma mangueira ou um sistema para que não fique fazendo espuma. Nessa fervura, um pouco antes de começar a fervura em si, você vai ter uma espuma em cima da sua panela. Essa espuma deve ser imediatamente retirada com uma escumadeira ou com uma telinha, porque essa espuma, se você deixar lá, quando começar a ferver, vai derramar a sua panela. Ela sobe e derrama. Então, sujeira na certa. Depois que você acrescentar o lúpulo, aí você vai ter uma espuminha ainda, você vai ter pedaços de lúpulo flutuando. Aí você não tira mais, porque senão você vai acabar tirando o lúpulo também. Na etapa de fervura, você não precisa estar medindo temperaturas. É importante que você meça apenas tempo. O processo de fervura pode demorar entre 70, 80, 90 minutos ou até 120 minutos. Ou em alguma cerveja especial que você vai ferver até por horas. Então, é importante se manter o tempo preciso e a colocação do lúpulo no tempo preciso. Por hoje é isso. Espero revê-los no próximo episódio de como fazer cerveja em casa. Saúde! Consiste em abaixar rapidamente a temperatura do seu mosto, que estava fervendo a próximo de 100 graus. Essa temperatura deve ser abaixada e você vai proteínas. As proteínas vão te ajudar na espuma depois. Açúcares fermentáveis vão te ajudar na quantidade de álcool que você vai produzir. Os açúcares não fermentáveis